Já está online, vamos dar um tempo para o pessoal ir pegando o link, aparecer aqui na página, às vezes tem um delay. Faltam 2 minutinhos ainda. Apareceu aqui para mim já. Deixa eu ver Eu aqui. vou compartilhar no YouTube. Não me deu a opção aqui, mas... Ó, já tem 6 pessoas online. Deixa eu tirar aqui. Pronto. 1 minuto para o início oficial. O pessoal já está curtindo, já está entrando. Já tem um comentário aí do Hermínio Matos, parabenizando. Hoje nós discutimos lá na rádio, um pouquinho aí, falamos bem das vossas pessoas. Eu não vou poder interagir muito nos comentários, porque eu vou estar aqui articulando. Mas vamos lá. É o horário, então vamos começar a nossa live. É um prazer imensurável estar aqui na presença de grandes políticos da nossa cidade. Um que está no Executivo, Sidney Aranha, secretário de Meio Ambiente. Daqui a pouco ele vai poder se apresentar, assim como o nosso ilustre vereador, presidente da Câmara Municipal, que está no Legislativo. E para nós é uma honra imensa fazer essa live num momento tão importante em que se precisa conhecer e entender o que é política e como buscar soluções com as ferramentas que temos. Então, nós vamos, primeiramente, durante essa nossa discussão hoje, nós vamos analisar a crise sanitária e de saúde mental devido à pandemia, vamos analisar a crise política nas esferas federal, estadual e municipal, vamos ter um bloco só da esfera municipal, os papéis dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. As fases do nosso debate aqui, da nossa discussão, são 4 fases. A primeira fase, a apresentação, a segunda, relações trabalhistas, a terceira, cenário de Guarujá e a quarta, considerações finais. Então, nós vamos agora já passar para a fase 1, apresentação, que eu quero chamar aqui, pela sequência, Edilson Dias, nosso nobre vereador, se apresente para aqueles que conhecem e para os que não conhecem, fale um pouquinho de você e quais suas perspectivas para esse debate, meu amigo. Primeiro, eu quero agradecer a participação dos internautas, né, que estão acompanhando essa live aqui ao vivo. Agradecer ao Edler, né, que é nosso companheiro e é secretário-geral do Sindserv, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura da nossa cidade. Agradecer a você pela organização da live e também pelo convite de estarmos aqui participando. Quero agradecer a presença, obviamente, e dar um abraço aqui ao vivo ao nosso secretário do Meio Ambiente, Sidney Aranha, um trabalho importantíssimo da cidade aí na questão ambiental. E eu sou vereador de Edson Dias, né? Estou no meu praticamente terceiro mandato. Estou no 4º ano à frente da presidência da Municipal de Guarujá, presidência que se iniciou em 2017, né? E é um prazer estar aqui para a gente debater temas tão importantes
que estamos vivenciando, né, nesse momento em nosso país e principalmente na nossa cidade. Amigo Sidney Aranha, é contigo agora, meu amigo. Olá, boa noite a todos. Quero mandar um abraço também a todos que estão nos ouvindo. Eu vi agora a Marina, nossa querida Marina Cavalcante, está acompanhando. Deixar um abraço, evidentemente, para o meu grande amigo Edler, o Edler que tem feito um trabalho junto com o Zoel lá, um trabalho bem bacana no sindicato, o sindicato que sempre foi uma casa absolutamente democrática, e vocês têm colaborado muito nesse momento sombrio que nós vivemos. Quero, evidentemente, deixar um abraço aqui para o meu amigo Edilson Dias, que hoje é presidente da Câmara, vereador do PT, e dizer que essa live, por si só, ela já é um sintoma, uma consequência daquilo que nós estamos vivendo, né? Antigamente, ninguém imaginaria que nós discutiríamos política por meio de lives, né? No velho moda, nessa altura do campeonato, nós estaríamos numa reunião partidária ou numa reunião de amigos discutindo, como sempre discutimos ao longo de nossa vida toda, a conjuntura política e a discussão e as consequências de tudo isso que está acontecendo. Sempre fizemos da forma antiga, no bate-papo, na discussão. Hoje, essa discussão ela muda um pouco de figura, mas nós temos que sermos resilientes, nos adaptarmos a essa nova realidade, e penso que todos nós estamos, no fundo, conseguindo se adaptar com uma certa celeridade, né? Eu vi o Edler até parabenizar pela live que ele fez agora, domingo às 19h30, com o Big, com o Emílio, com a Márcia Rosa, e outro dia eu tinha conversado com o Edilson também, eu e o Edilson já estávamos aí bolando uma live também. Agora aproveitamos, juntamos esses três velhos amigos aqui para conversar um pouquinho. Excelente, meu amigo. É um prazer, já falei, eu vou repetir várias vezes, porque na nossa cidade nós temos políticos que fazem boa política. Não é questão de velha política ou nova política, como pregam por aí. É a boa política, e a boa política é fazer a boa gestão, viabilizar os recursos municipais, e é um prazer estar convosco aqui. Bom, a fase de apresentação, sou Edler, sou secretário-geral do Sindicerv Guarujá, servidor público, técnico de segurança do trabalho, e sou mais um cidadão guarujaense querendo o bem da nossa cidade, um brasileiro, um patriota que quer que as cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, elas apareçam. E o branco é o que está faltando aparecer, o branco da paz. Está faltando alguém levantar, ou vários levantar, a gente vai discutir sobre isso, a bandeira da trégua, da paz, para que a gente possa, todos unidos, nós possamos ver um Brasil melhor e enfrentando a crise, a verdadeira crise que é do coronavírus. E surgiu essa crise política que, infelizmente, atrapalha muito o Brasil, e essa crise política ela não surgiu só devido à pandemia, ela já vem de algum tempo, e nós vamos poder discutir aqui, apontando soluções. Para mim, a primeira sinalização da solução é a trégua, é a paz, menos discussões partidárias, ideológicas, mais discussão do que é o bem comum, o que é o bem para o povo, o que são as soluções públicas que os gestores devem dar, que o legislativo deve promover por meio de lei, e que o judiciário deve julgar de forma adequada, segundo os princípios constitucionais, e primando sempre pela dignidade da pessoa humana e pela justiça social, que são princípios da nossa República Democrática Brasileira. Então, é inegável que há crise política administrativa no Brasil durante a pandemia. Nós vamos já passar para a primeira pergunta, em que nós vamos, na sequência, ter uma abordagem pelo Aranha, depois pelo Edilson Dias. Primeira pergunta: quais são, na opinião dos participantes, as consequências e prospecções para os rumos da nação com enfoque na saúde, SUS e na economia? Por favor, meu amigo Aranha. Bom, essa pergunta é bastante abrangente e bastante difícil de nós apresentarmos uma solução, né?
Eu divido aqui essa questão em 3 partes. Primeiro, nós temos uma crise econômica, e essa crise econômica não é em decorrência da pandemia. A pandemia agravou a crise econômica. Nós não podemos esquecer que antes de entrar na pandemia, nós já tínhamos no Brasil a disparada do dólar e já tínhamos no Brasil a fuga de capitais. Né? 2, nós temos uma crise política permanente, uma crise política que é alimentada diariamente por posições absolutamente equivocadas de Sua Excelência o Presidente da República. E terceiro ponto, se nós estamos dentro da questão da pandemia, nós não podemos observar que houve uma falha na OMS. Hoje, salvo o melhor juízo, o Estadão ou o Valor Econômico registra as representações de alguns países do mundo, entre eles os Estados Unidos, na questão da OMS tardiamente declarar a pandemia no mundo. Isso agravou sobremaneira as questões, a questão de como enfrentar essa pandemia. Nós sempre tivemos pestes ao longo do mundo, e sempre esses eventos, o mundo no dia seguinte, ele sempre é diferente. Eu vou dar um exemplo concreto para você, por exemplo, a peste espanhola, a gripe espanhola nos Estados Unidos, na década de 20, do início do século passado, por exemplo, houve um retorno. Uma das consequências da gripe espanhola foi o retorno das pessoas saindo dos centros urbanos e voltando para o interior. E esse fenômeno, de certa forma, deve acontecer também no mundo. As pessoas perceberam que viver em aglomeração não é uma boa do ponto de vista de qualidade de vida. Vamos mudar muita coisa. Temos a crise econômica, que ela é mundial, mas ela acaba sendo absolutamente acelerada ou potencializada no Brasil. Quero lembrar a vocês que a semana passada o presidente da Mercedes, da América Latina, um alemão que está sediado aqui no Brasil, anunciou que a Mercedes está retirando do Brasil um investimento, Edilson, de 2,4 bilhões de dólares, e não é por causa da pandemia, Edilson, é por conta das falácias e por conta do não diálogo que acontece hoje entre os entes federativos. E o terceiro ponto, que ele é terrível, é a falta de diálogo na condução política. Tá aí o Edilson, é vereador vários mandatos, eu estou no executivo, ele está no legislativo, e nós sabemos da importância de que o diálogo é necessário para que você tenha a tranquilidade política. Somente com a tranquilidade política você vai conseguir, o Edler, alavancar essa frágil economia. E eu já vou passar a palavra para o Edilson, vai ser um grande bate-papo, e nós precisamos parar com esse remédio de você arrochar o trabalhador. Quanto mais você arrocha o trabalhador, você tira a liquidez do mercado. A economia só vai retomar se nós tivermos capacidade de consumo. E quando você faz uma reforma trabalhista, que você retira direitos conquistados historicamente, você desvincula o salário mínimo ao aumento real da inflação. Quando você arrocha na questão da reforma da Previdência, aquele senhor, o idoso, você está tirando liquidez no mercado. Olha o que está acontecendo, não é só por conta da pandemia. A fragilidade econômica, o poder de consumo do brasileiro já vinha caindo de forma sobremaneira. Então, nós temos que retomar a economia dando capacidade de compra para o trabalhador, dando estabilidade política para o Brasil. E mais do que isso, nós vamos ter que discutir a nossa soberania nessa questão de pandemias. Os países não podem, de forma diversa, cada um ter um plano para combater uma pandemia, que a gente tem que colocar muito claro que o vírus, a pandemia, não reconhece fronteiras. A fronteira é um limite criado pela imaginação humana, não pelo mundo e não pelo vírus ou pelo meio ambiente, por exemplo. Então, essa é a minha primeira intervenção, e vamos aí bater papo, né, Edilson? Com certeza. Edilson, é contigo, meu amigo. Estava aguardando o nosso mediador. Passar a palavra. É verdade. Obrigado. Bom, o Sidney Aranha, né, com muita capacidade aí, fez uma explanação
mais que correta da situação que nós estamos vivenciando hoje, né? Com certeza sairemos, nós teremos um outro país, uma outra visão de mundo, as pessoas terão uma outra percepção das suas vidas após essa pandemia, que, como foi falado aqui, o vírus não escolhe religião, não escolhe partido político, não escolhe o cargo que a pessoa ocupa, não escolhe a classe social, se é rico ou pobre, né? Então, e a gente acompanha, né, esse sofrimento, né, porque passa o mundo e principalmente o nosso país aí com muita angústia. Angústia porque, como foi falado aqui, a gente não vê um governo, aliás, se é que podemos chamar de governo, né, o governo federal, mas pura verdade é um desgoverno total, né, que já antes da pandemia ninguém sabia para que veio esse governo, até porque a gente não teve aí anúncio de nenhum programa na área econômica, do que o governo iria fazer na saúde, do que o governo iria fazer na infraestrutura, em todos os setores. O governo atual vive constantemente, diariamente, de conflitos, crises, fofocas, intrigas, conspirações. É uma coisa absurda. E isso acaba, como o Sidney falou, afugentando todas aquelas pessoas que querem investir em nosso país. Não existe previsibilidade nenhuma, nem política, nem jurídica, nem de governança, enfim. Eu queria destacar duas situações importantes, né? Eu acho que essa crise que nós estamos vivenciando, não só a crise política, mas como a crise que é por conta do, né, fez com que as pessoas, acredito eu, passassem a perceber a importância, como disse o nosso sempre presidente Lula, ele deu uma escorregada na frase dele, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, que precisou aparecer esse vírus, né, para que todos nós, para que todos aqueles que não enxergavam, passassem a enxergar a importância do Estado na vida das pessoas, a importância do Estado para a resolução dos problemas das pessoas, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, né? Aqueles que defendem um Estado mínimo devem estar percebendo agora que o Estado não deve ser mínimo, ele deve ter um tamanho na qual ele consiga intervir favoravelmente na vida das pessoas, né? Imagina se nós não tivéssemos o SUS nesse momento. O SUS precisa ser valorizado, precisa ser aperfeiçoado, precisa ser potencializado, né? O SUS, nessa hora, com todos os seus problemas, que nós sabemos que tem, mas se nós não tivéssemos o SUS, se nós não tivéssemos a rede de UPAs que foram implantadas país afora, se nós não tivéssemos, né, e foi acabado, mas deu uma retornada agora com programas mais médicos, se nós não tivéssemos as políticas públicas na área de saúde, na área social, que foram implantadas nos nossos governos, aí eu falo nossos governos, porque quando o PT governou o país, o PCdoB estava junto, ajudando nessa construção, o PDT da mesma forma, né? Então, eu acho que a gente pode tirar de lição dessa crise toda é que o fortalecimento do SUS se faz presente e o papel do Estado ele não tem que ser mínimo, não. Ele tem que estar presente, sim, porque se não fosse o Estado intervir, ainda que de forma muito, digamos assim, muito precarizada, né? A gente vê que o governo federal mais se preocupa com o estado da economia, como vai chegar a economia no ano de 2022, no ano da eleição, do que em salvar as pessoas, em salvar as empresas, em colocar dinheiro no bolso das pessoas para que as pessoas possam prover o seu sustento e, com isso, aguentar, né, ficar no isolamento. Então, eu acho que era essa a primeira impressão que eu quero deixar dessa questão. Tem outras coisas que nós queremos falar, mas eu acho que vai ser objeto de outras perguntas que nós recebemos aqui já previamente, tá bom? Então, Edler, eu só queria completar, porque hoje eu li acho que está no Valor Econômico também, uma coisa muito interessante que a gente não pode esquecer, né? O Edilson bem lembrou, já havia aí
um anúncio, e foi isso que o Lula quis dizer, que havia e a Jandira Fegali tinha dito isso já também, não dessa forma, foi um lapso, mas a ideia era essa, que a pandemia brecou a reforma administrativa. Veja bem, o que nós precisamos hoje é fazer um planejamento hoje, tanto na esfera, nos 3 entes federativos, para saber aonde a tecnologia fez com que pudesse ter funcionário ocioso e aonde falta mão de obra. E hoje o Valor faz uma comparação muito interessante da falta de planejamento. O INSS. O que aconteceu com o INSS? Os caras foram lá, digitalizaram tudo, né? Colocaram tudo na era digital e esqueceram de abrir concurso para contratar as pessoas que faziam análise daquilo que digitalizaram. E aí o que aconteceu? Aconteceu antes da pandemia a grande crise no INSS, que os funcionários foram se aposentando e aí essa ideia, digamos, tosca de achar, e o Edilson foi muito bem, a discussão não é o estado mínimo ou o estado máximo, é o estado necessário. Né? Quantos funcionários do SUS nós precisamos para dar conta da demanda? Porque pós-pandemia, nós vamos ter um povo mais pobre, onde a saúde suplementar vai estar fragilizada. Hoje se anuncia um novo aumento para os planos de saúde, isso é um absurdo no meio da pandemia, isso é um absurdo, isso demonstra a fragilidade do governo. Então, o que eu quero dizer é que essa falta de planejamento e o clichê de estigmatizar o funcionário público, ter esse estigma para o funcionário que tinha, o custo Brasil é muito caro, então nós temos que tirar aí, nós temos que fazer a jornada intermitente. Eu só estou aqui lembrando, aí nós tivemos a reforma trabalhista, aumentamos o número de vagas de pós-trabalho? Evidente que não, nós precarizamos o trabalho, nós uberizamos, e o empreendedor, aquele empreendedorismo... Oi, aquele empreendedor que era um mantra, demonstra hoje que pega, olha, Edilson Dias, Estadão de 15 dias atrás, e Edler, Tuca Júnior que está nos ouvindo, 50% dos brasileiros vivem com R$15 por dia. Isso é um absurdo, isso é um escândalo, isso não é discussão de esquerda e de direita, isso é discussão de humanismo, né? Desculpe avançar um pouco, mas essa é a situação hoje, que essas sucessivas reformas, que era para o bem, acaba se demonstrando que não funcionam. Na verdade, Aranha, muito pertinente a sua fala, mas eu sou obrigado a te dar um cartão amarelo, porque você vai ter a sua réplica. Desculpe. Lembra daquela sequência? Desculpe. Você queimou uma réplica sua. A gente vai manter, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Debate mesmo, viu, Edilson? É daqueles debates mesmo. Se eu não fizer isso, o nosso presidente ali da Câmara, ele vai pedir a suspensão da sessão aqui, porque está complicado. Tá bom? Então, eu vou fazer a abordagem. Depois da minha abordagem, aí tem as réplicas dos 3. Tá bom. Para depois a gente passar para o segundo bloco. Eu já perdi a minha, é o Edilson agora. Eu já perdi a minha, agora é o Edilson. Não, nós vamos manter. Essa fase, só o cartão amarelo. Da próxima é um vermelho. Tá bom? Vermelho, mas então eu vou fazer a abordagem sobre a pergunta 1. Cada bloco tem uma pergunta, e cada pergunta tem a intervenção e depois tem a réplica de todos os participantes. Eu estou colocando aqui no telão todos os comentários, só que quando eu estiver falando não vai dar para eu fazer isso. Porque a gente não tem, embora aqui a gente tenha se assessorado da tecnologia com o máximo de tecnicidade possível, nós não temos aqui algo profissional, algo amador, mas é técnico. Aí daqui a pouco os comentários a gente vai colocando ali, porque senão eu perco o foco da minha fala. Aí, quando o Edilson e o Aran estiverem falando, eu vou projetar os comentários. Até agora, todos os comentários foram projetados no telão, enquanto a gente estava aqui discutindo, ouvindo aí
a sapiência dos nobres colegas, né? Então, a pergunta, só para reforçar, ela está aí na tela: quais são, na opinião dos participantes, as consequências e prospecções para os rumos da nação com enfoque na saúde SUS e na economia? Primeiramente, nós temos um Estado democrático de direito. É um Estado porque nós somos um povo, estamos num território e temos soberania. O Estado ele é organizado na forma de governo república e nós temos os poderes da república que eles emanam do povo, o executivo, o legislativo e o judiciário. São conceitos básicos da nossa Constituição, mas é importante a gente enfatizar nesse momento, já que todo mundo hoje quer discutir política, e todo mundo deve discutir política porque todo mundo, todos os seres humanos são políticos, por natureza, desde o nascimento. Então é importante a gente conhecer um pouco da política e conhecer da nossa Constituição, da nossa estrutura de governança para o nosso país. Nós temos competências constitucionais atribuídas aos cargos públicos eletivos, aos cargos do judiciário e aos cargos públicos do legislativo. E todos os demais cargos que fazem parte de todo o nosso sistema jurídico no ordenamento pátrio jurídico. E isso é importante falar porque quando a gente faz crítica a quem está no cargo de presidente da República, essa crítica ela pode ser pessoal, pode, mas também ela pode ser técnica. Ela pode ser vislumbrando que o detentor do cargo de presidente da República, que foi eleito pela maioria numa eleição, talvez ele não esteja visualizando ou fazendo uma gestão profícua no sentido de levar a nação para melhores rumos. E nesse debate político, todos os agentes, todas as pessoas que são políticas, que todos os brasileiros são, como eu afirmei, devem tentar separar um pouco na sua cabeça, nas suas emoções, o que é algo que é de uma identidade política partidária ou ideológica e do que é coerente do ponto de vista da análise das ações de um chefe de Estado que deve chefiar e liderar, porque chefiar é uma coisa, liderar é outra. Na minha opinião, faltou muita liderança. O Aranha serviu o Exército, ele sabe muito bem disso. Quem serviu sabe que chefia é uma coisa, liderança é outra. A liderança é comandar pelo exemplo, é buscar a melhor estratégia, é influenciar as pessoas positivamente para ter os melhores resultados, e por aí vai. Então, falta para nós liderança e, inclusive, no campo formal das leis, que é o que rege a nossa nação, a gente não pode esquecer que, se é um Estado democrático de direito, as leis nos regem e as decisões judiciais, porque elas vão ter força para moderar as decisões legislativas e executivas. Nós não podemos jamais esquecer que a lei ela é muito importante. E no começo do ano, no dia 6 de fevereiro de 2020, foi publicada uma lei no Diário Oficial da União, de iniciativa do presidente da República, passou pelo Congresso, pelas duas casas, Senado e Câmara, e essa lei chama-se Lei do Coronavírus. Ali está delineado todas as ações que devem ser tomadas para combater, que naquele momento era um surto, depois foi crescendo a classificação para emergência, depois calamidade. Então, o coronavírus, ele começa no mundo e ele vem para o Brasil. O Brasil se prepara no âmbito legislativo, dá as condições para que governadores e prefeitos, secretários estaduais e municipais possam combater essa doença, mas pelo que está na lei do coronavírus, esse combate é coordenado pelo ministro da Saúde. E é uma lei proposta pelo presidente da República. E nessa lei está previsto lá o isolamento, o distanciamento social, dentre todas as medidas que visam conter os avanços da doença, inclusive das medidas no mundo do trabalho. Então, o que é lamentável é isso. A gente vê que houve uma lei que foi aprovada de iniciativa do presidente da República e depois esse presidente ele vai contra essa lei
e contra o ordenamento jurídico e contra as medidas da OMS. Isso é muito lamentável. Tanto que, até aquele dia fatídico que o presidente se reuniu com os vereadores, ainda havia uma sintonia para combater a doença, ainda havia uma sintonia para que as medidas coordenadas pelo Ministro da Saúde elas fossem avançando. Mas naquele dia em que houve uma discussão do nosso governador do estado de São Paulo com o presidente da República, ali houve uma ruptura e ali, no dia seguinte, 26 governadores se colocaram contrários àquela forma de lidar com a situação e a gente viu o problema político. Então, nós temos que valorizar o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, que está mostrando que o Estado deve ser o Estado necessário, e o Estado necessário é um Estado que ele preencha, e ele, além de preencher as lacunas que a iniciativa privada não consegue preencher, ele estrutura para que a iniciativa privada possa ir adiante. E essa estrutura vai ajudar na economia. E tudo acaba convergindo para uma única ordem socioeconômica. Não adianta querer desvincular a economia que na ordem econômica da saúde, que está na ordem social. Se você provoca um desequilíbrio na ordem social, você provoca um desequilíbrio na ordem econômica, e vice-versa. Por isso que a justiça social, que está prevista lá no artigo 170 da Constituição, que fala da ordem econômica, e no artigo 193, que fala da ordem social, a justiça social, respeitando-se o primado do trabalho, é que vai garantir que haja um equilíbrio das duas ordens. E a gente não está vendo isso. Não adianta querer falar que a economia é mais importante do que a saúde é mais importante do que a economia. Mas a economia, nesse momento, ela depende de uma solução no âmbito da saúde. E a gente precisa preservar vidas. E lembrar que a dignidade humana, ela deve estar em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. A minha fala é essa. Vamos agora para as réplicas, passar para o nosso amigo vereador Edilson Dias. Fica à vontade, amigo. Não, realmente, né, já acho que a gente aqui, nós estamos sintonizados em relação ao que vem acontecendo, né? O que a gente sente é que existe realmente uma falta total de planejamento. As cidades, os seus prefeitos e prefeitas, na minha opinião, têm cumprido com as suas responsabilidades. As atuações dos executivos municipais são muito restritas, né? Se restringe tão somente à organização do isolamento social, adotando regras, critérios, normas, para que esse isolamento seja o mais efetivo possível, né? E nós temos também os nossos governadores, da mesma forma, só que a gente tem um governo central, nós temos um presidente que rema contra a maré, que a todo dia tenta, de forma inadequada, digamos assim, para não ser mais agressivo, tenta, de forma inadequada, atrapalhar a condução que está sendo feita pelos governadores e pelos prefeitos de forma séria em relação a essa calamidade. E o exemplo, como a gente sempre diz, o exemplo sempre tem que vir de cima, né? E nós sabemos, nós mesmo não tendo aí formação na área da saúde, nós sabemos que quanto maior for o grau de isolamento social, mais rapidamente a gente sai dessa crise, né? E aí você vê os governadores, os prefeitos lutando para ampliar o percentual de pessoas isoladas e o nosso presidente dando péssimos exemplos e não fazendo aquilo que cabe a ele, que é fazer com que o Estado dê todo o suporte possível, principalmente suporte financeiro aos trabalhadores, aos desempregados, aqueles que estão com seu quiosque fechado, com seu comércio fechado, com seu restaurante fechado, também dão suporte financeiro aos empresários, porque quando se todos tivessem um suporte adequado, eu digo financeiro, todos eles estariam em casa,
né? Mas como é que você vai ficar em casa? Como é que um trabalhador vai ficar em casa, né, sem comida na mesa, com a geladeira vazia? Tem que ir para a rua, tem que correr atrás do pão de cada dia. Então, vai ao encontro do que vocês falaram anteriormente, né? Esse péssimo exemplo tem atrapalhado a luta, né, contra o coronavírus, né? E mesmo assim, os prefeitos municipais têm, na minha opinião, adotado as posturas corretas, assim como a maioria dos nossos governadores. Amigo Aranha? Não, eu concordo, acho que essa primeira fase, acho que já colocamos quase que tudo, né? Lembrar mais uma vez, na fala do Edilson, sobre a questão do incentivo, né, do governo federal. Hoje, os jornais dão que apenas 1% da verba destinada a empréstimo para o pequeno e média empresa, para que essas pessoas pudessem atravessar a crise, apenas 1% foi disponibilizada. Isso é um absurdo. Então, isso demonstra que, efetivamente, há uma desgovernança absoluta aí na questão de acudir, né? De salvar, de levar o Estado para essas pequenas e médias empresas que precisam necessariamente desse suporte para que possa manter as portas aí fechadas e manter postos de trabalho. Isso, se não bastasse só a posição negacionista, né, de discutir de uma forma absolutamente primária, infantil e pueril a questão da cloroquina, essa questão de o Ministério da Economia, o posto Ipiranga, com todo o poderoso Paulo Guedes, não está fazendo o seu papel. Bom, eu vou falar um pouquinho do SUS. O que é o SUS? O Sistema Único de Saúde. Ele faz parte do tripé Seguridade Social, que abrange o SUS, a Previdência e o tripé Previdência. Eu fiquei emocionado agora. Previdência, assistência social e saúde. Esse é o tripé. Esse tripé de Seguridade Social, ele é importantíssimo e é a presença do Estado na vida do brasileiro. No mundo, nós não temos sistemas únicos de saúde públicos. Poucos são os países. E o que está nos dando um pouco mais de suporte é essa estrutura constitucional que garante que nós tenhamos um SUS, que, inclusive, há algum tempo atrás, havia uma discussão de acabar com o SUS. E nós não podemos esquecer que várias discussões foram feitas anteriores a essa pandemia, que eram no sentido de diminuir o tamanho do Estado ou de enfraquecer as estruturas públicas. Isso é lamentável. A pandemia, ela traz muitos males, é inegável. A pandemia, ela traz mortes, traz sofrimento, traz agonia, traz o isolamento, e nós temos que aprender com as coisas ruins e boas que acontecem. Um ensinamento que pode se extrair dessa coisa ruim que está acontecendo é que o Estado ele deve ser do tamanho certo. O Estado deve ser do tamanho que possa ajudar cada pobre, cada trabalhador, cada empresário, cada pessoa. Esse é o tamanho do Estado que a gente precisa. Então, o nosso SUS ele tem que ser valorizado, os profissionais de saúde, o nosso sistema de assistência social ele tem que ser valorizado. Infelizmente, nós vimos que muitos brasileiros não têm documento que viabilizem para que eles recebam o auxílio de R$600. Muitos brasileiros são invisíveis, e isso foi declaração do próprio governo. Muitos brasileiros na informalidade, que não têm carteira assinada, que nunca trabalharam. Muitos brasileiros maiores de 18 anos e até com idades mais avançadas que estão fora da visão do Estado, fora da assistência do Estado. E isso tem que ser melhorado. E, por outro lado, a nossa Previdência, que teve uma reforma no ano passado, uma reforma que foi apoiada por muitos pobres, muitos trabalhadores,
que talvez não tenham enxergado a problemática de que se passasse aquele primeiro texto da reforma, hoje estaria bem pior para todos os brasileiros. Ainda bem que o texto ele foi adequado pelo Legislativo, ele não foi tão danoso como foi proposto. Mas hoje nós temos uma inversão do que foi discutido antes da pandemia, porque com a reforma dizia-se que o brasileiro estava vivendo mais. Qual vai ser o cálculo agora, quando fizerem a estatística da idade dos trabalhadores, dos brasileiros? Vão dizer que o brasileiro está vivendo mais? Com certeza não dá mais para falar isso, porque o número de mortes é muito grande e muitos trabalhadores que contribuíram para a Previdência uma vida toda, eles morrem antes de se aposentar ou morrem logo depois que se aposentam. Então, eu acredito que tem que ser revisado toda a estrutura do tripé de Seguridade Social, saúde, assistência social e previdência, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Ok? Então, finalizamos o primeiro bloco, nós vamos passar para o segundo. Antes disso, democraticamente, alguém quer colocar algo mais sobre essa pergunta 1 do primeiro bloco? Então, vamos para o segundo bloco. Segundo bloco. Aprofundamento da análise do problema e sugestão de soluções com enfoque nas relações trabalhistas pelo prisma tripartite, governo, empresa e trabalhadores. Esse é o tema do segundo bloco. E logo a pergunta 2 do nosso debate aqui, e quem vai responder pelo nosso programa aqui é Aranha. Quais soluções para se resolver questões relacionadas ao trabalho, observando-se os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, ao mesmo tempo, as medidas de prevenção da Covid-19? Essa pergunta é uma pergunta, é mais ou menos assim, né? No final do arco-íris tem um pó de ouro, quer dizer, é uma pergunta bem abrangente e é uma pergunta que, sinceramente, eu não sei como te responder. O que eu posso fazer é algumas análises em relação a ela. Primeiro, o que me parece muito oportuno no Brasil, se a gente pode tirar da crise alguns pontos positivos, um ponto positivo foi o fortalecimento das governanças ambientais, né? E aí, como a questão mais importante é a união dos governadores da região nordeste do país, né? Eles têm demonstrado uma união muito boa e depois isso se caracterizou com a união dos 23 governadores do Brasil, que agora enfrentam a pandemia. Eu digo isso porque a questão de criação, de ocupação e renda no Brasil, embora o governo federal ele tenha um papel fundamental nas relações e nas decisões de caráter geral, elas vão depender fundamentalmente de cada região, né? Da característica de cada região, né? Como isso vai ser, como você vai gerar ocupação e renda em cada região depende daquilo da realidade que você está vivendo ali, né? O interior, por exemplo, ele tem algumas características absolutamente diferentes do que a nossa aqui, do litoral que nós vivemos com quase 75% da nossa arrecadação, aí, ou da nossa fonte de renda são serviços, sobretudo o serviço oriundo do turismo de sol. Nós vamos ter que investir muito na base. E quando eu falo investir muito na base, eu acho que também isso caiu por terra algumas bobagens, por exemplo, da meritocracia, que é um equívoco enorme, porque, na verdade, você não precisa ser de esquerda para investir na igualdade da partida, né? Eu vi a Kátia Anselmo aqui, foi minha aluna e tal. A Kátia sabe muito bem o que é isso. Não dá para você competir com um empreendedor que tem capital, um empreendedor que tem capacitação, ele sai muito à frente de um empreendedor que ele praticamente está começando do nada, tentando vender alguma coisa para sobreviver. Esse aqui, não há igualdade dessa relação, é mais ou menos o que nós discutimos agora no Enem, né? É muito difícil você pegar
um aluno que está tendo aula EAD, um aluno que fala já alguma outra língua, um aluno que tem acesso a muitos portais, tem acesso ao conhecimento, ele disputar no mesmo grau, ao mesmo patamar que um aluno que é miserável, que ele está numa situação desses que vivem por R$ 15 por dia, que na casa, por vezes, tem um celular, que é pré-pago, etc, etc. Eu falo isso para dizer para você que nós vamos ter que discutir passo a passo, né? E discutir passo a passo é ser mais incisivo quando nós precisamos ser, mas também dialogar quando nós precisamos dialogar. Por exemplo, hoje nós temos aqui, está em todos os jornais, mais uma vez a Uzi Minas vai demitir quase 1.000 funcionários, 60% do quadro, da capacidade instalada deles serão demitidos por conta do arrefecimento do mercado automobilístico no país. Né? 99% do mercado automobilístico do país, nesses últimos 2 meses, pararam. Isso reflete diretamente no fechamento de 1.000 vagas de postos de trabalho em Cubatão. Então, se nós não incentivarmos o crédito, o consumo consciente, se nós não incentivarmos isso, nós não vamos conseguir ter essa retomada de trabalho. Né? Aqui, nós vamos ter que lidar, e o Edilson é presidente da Câmara, ele tem um trabalho aí na defesa do pessoal que trabalha na praia, etc, etc. Nós vamos ter que conversar e lidar de maneira diferente, porque eu não acredito, sinceramente, que as pessoas, assim que abrir as praias, elas virão como vinham antigamente. Vai ter um delay, vai ter um período de adaptação, as pessoas vão ter medo de se aglomerar, e isso vai acontecer, por exemplo, na indústria do ócio, que é o futebol, que é o show, que é o cara que faz stand-up. Esses vão ter muita dificuldade também para a adaptação. O modelo dessa adaptação, querido Edler, eu não sei. Eu sei que nós vamos precisar estar muito unidos, legislativo, executivo, judiciário, para fazer uma ampla discussão sobre isso, e naqueles locais em que nós possamos ser mais benevolentes, nós temos que ser. E nos locais em que nós temos que ser mais duros, nós vamos ter que ter. Eu não estou entendendo o mais duro, eu vou te dar uma explicação. Durante 3 finais de semana seguidos, o Valor Econômico, amanhã deve sair de novo, ele está trazendo uma série de reportagens, por exemplo, sobre a taxação das grandes fortunas, que deixou de ser um tabu. Olha que legal. A herdeira do Banco Itaú, uma Setúbal, uma socióloga, se colocou à disposição, ela quer discutir isso, porque eles perceberam que se nós não amainarmos essa desigualdade gigante, nós não vamos conseguir retomar esse país, porque as pessoas só vão conseguir ter banco, ter indústria, ter esse tipo de coisa, se tiver gente consumindo. Quando você falou aí do ponto de vista jurídico, todos nós sabemos que o bem jurídico mais importante tutelado pela Constituição Federal não é o sistema econômico, é a vida. É a vida. Então, por isso que eu acho que nós temos que avançar nessa discussão de igualdade na partida, né, na partida. Nós vamos ter que tirar, sim, de quem tem muito, para tentar acomodar e fazer com que essas atividades econômicas que foram massacradas por essa visão, essa ilusão do empreendedorismo fácil, possa hoje ocupar e possa reagir. De que forma será isso? Será da forma do diálogo com os sindicatos, com os representantes, com a academia, com o legislativo, com todos, senão nós não vamos chegar aquilo que nós queremos, que seja um Brasil forte e que as pessoas, olha o que a gente está voltando a falar, Edilson, que as pessoas minimamente possam ter 3 refeições ao dia. Edilson Dias. Então, aprofundando mais nessa questão abordada pelo Sidney, né, que foi perguntada pelo nosso mediador Edler, fatalmente nós demoraremos aí um bom tempo para voltarmos ao patamar do período anterior à pandemia. Né? Essa pandemia, essa crise que nós estamos enfrentando, deixará sequelas
que demorarão ainda um bom tempo aí para que a gente consiga apagá-las, saná-las, né? E da mesma forma que eu disse que se a atuação em conjunto dos governadores e da União, do governo central, governo federal, fosse uma atuação bem articulada, bem planejada, não pelos governadores e pelos prefeitos, mas sim por culpa do governo federal, fosse de forma planejada, nós sairíamos o mais rapidamente do isolamento. E, com isso, as negativas na vida das pessoas seriam menores. Mas, por isso, nós ainda temos um bom tempo aí para lutar contra essa adversidade. E a questão econômica, mesma coisa. Quanto mais o governo fizer o que tem que ser feito, cumprir com o seu papel, né, investir recursos nas empresas, né, colocar dinheiro no bolso do trabalhador, daquelas pessoas em uma condição de vulnerabilidade social, né, menor será o trauma pós-pandemia e mais rapidamente a gente cura essas sequelas. Mas não é isso que a gente tem visto, né? Para você ter uma ideia, o governo federal fez uma publicidade institucional avocando para si a questão do pagamento dos R$600 emergencial, que é uma loucura, né? Alguns receberam, outros não receberam, tem até hoje, e ele tentando demonstrar para a sociedade que é o pai do auxílio emergencial, está pagando. Mas nós não podemos esquecer que o governo federal enviou para o Congresso Nacional um projeto que era uma vergonha. Ele queria pagar, né, o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, que é quem manda na economia, porque o nosso presidente não manja nada de economia. O Guedes queria pagar apenas R$200 para as pessoas, né, para a nossa população que precisa. O Congresso, através dos partidos de esquerda, fizeram uma luta, conseguiram convencer o presidente da Câmara, os demais líderes dos partidos, e esse valor foi aumentado para R$600, o que ainda é insuficiente, né? Haja vista que a gente acompanha os investimentos que estão sendo feitos por outros países, né? Tem país que tem uma economia menor do que a nossa, investindo R$1.500 por mês, aliás, 1.500 euros por mês no bolso de cada trabalhador, R$1.000 por mês no bolso de cada trabalhador, 1.000 euros são R$5.000. E aqui comemora-se o fato que o presidente está pagando, né, do governo federal está pagando R$600 para uma pessoa, né? Ele falou das empresas que não estão conseguindo ter acesso aos financiamentos. Esse não é o momento, Sidney, né? E eu concordo com você, de você oferecer financiamento para as empresas, pequenas e médias empresas, porque antes da pandemia, não só a população em geral, como as empresas já viviam uma crise, né? Queda no faturamento, a falta do crescimento econômico. Aí vem a pandemia, a crise aprofundada de forma gigantesca, e o governo abriu mão, né, do compulsório, para quem está assistindo, né, e não sabe a respeito, compulsório é um valor que é retido pelo Banco Central de impostos que são feitos em todos os bancos pela população. Então, quando você deposita um dinheiro na conta corrente, quando você deposita o dinheiro na conta poupança, ou faz uma aplicação, faz um investimento, até pouco tempo atrás, 31% desses valores ficavam retidos no Banco Central, para que o Banco Central pudesse promover a regulação da liquidez dos bancos, né? É uma precaução para que os bancos não emprestem 100% do que ele tem disponibilizado, e aí gere um grande problema e o banco vem à falência. Então, esse papel é do Banco Central. E foi baixado de 31% para 25%, e agora de 25% para 17%, para liberar mais recursos para os bancos poderem
emprestar. Mas, ora, Sidney, se as empresas já tinham problemas antes da pandemia, por conta da crise financeira, da crise econômica, e agora, mais ainda, com a pandemia, né, os empresários estão com problemas, eles não conseguem apresentar todas as exigências que o banco exige para conceder o financiamento. Tem gente que precisa de FGTS, de INSS, de outros impostos, e eles não conseguem ter acesso a esse financiamento. Tá? Além do que, todos nós sabemos que em crise, Sidney, como essa, os bancos, ao invés de facilitar o empréstimo às empresas e às pessoas, eles dificultam, eles aprofundam mais ainda as exigências com medo de tomar calote. E uma outra coisa, por que o empresário que já enfrentava uma crise antes da pandemia, a crise se agravou com a pandemia, ele vai fazer um empréstimo agora para sanar os seus problemas, pagar os seus funcionários, as suas dívidas, enfim, sabendo que, quando acabar a pandemia, ele vai ter que pagar esse empréstimo, ou seja, ele não vai conseguir, porque vai demorar a retomada gradual do seu faturamento, enfim. Eu vejo o governo federal, que tem todas as ferramentas nas suas mãos para amenizar o sofrimento dos empresários e das pessoas, ele não está fazendo, não está cumprindo com o seu papel. Os municípios não têm esse papel, os municípios têm orçamentos muito enxutos, os orçamentos dos municípios, 25% vai para a educação, 15% para a saúde, quase 50% para pagar a folha salarial dos funcionários públicos. Então, os municípios não têm esse papel de socorrer financeiramente as empresas e as pessoas. Quem tem esse papel é o governo federal. É o governo federal que tem o Banco do Brasil, é o governo federal que tem a Caixa Econômica Federal, é o governo federal que tem o BNDES para socorrer as empresas, é o governo federal que tem quase, hoje, né, já chegou a 390 bilhões de dólares. Hoje nós temos 358 bilhões de dólares em reservas internacionais. Multiplica isso por 6 para você ver, vai dar aí 300 vezes 6, 3 trilhões, vai dar mais de 3 trilhões de reais que o governo federal tem à disposição, e diga-se de passagem, 90% desses 358 bilhões foram acumulados ao longo dos governos Dilma e Lula, e que hoje estão sendo torrados aí pelo atual governo, que era 390, agora nós temos 358, tentaram do dólar, colocando o dólar no mercado, o dólar hoje está quase aí, né? É o governo federal que pode imprimir moeda, mesmo que gere um pouco de inflação, com um cenário praticamente de deflação que nós vamos ter no presente momento, nos próximos meses, o governo federal poderia também imprimir moeda para fazer esses investimentos nas empresas a fundo perdido. A maioria dos países estão dando dinheiro para as empresas, estão dando, não estão emprestando. E a gente vê que o governo federal aqui, muito timidamente, tem adotado medidas que são insuficientes para promover um maior isolamento e para promover um menor dano às famílias e principalmente às nossas empresas, né? Essa colocação que eu queria deixar, né, nesse quesito, Edler. Bom, eu acolho todos os pensamentos que vocês colocaram aqui, concordo com todos eles, e podemos acrescentar, além do que já foi dito, que a taxação das grandes fortunas passa pela solução do Brasil, não só dessa crise, mas para o Brasil, as grandes fortunas elas têm que ser objeto de tributação. Nós também temos que rever esse orçamento da União, porque os municípios, os estados, eles muitas vezes são acusados que não fazem boa gestão, mas o orçamento da União, 50%, aproximadamente 50% desse orçamento é só para pagar juros da dívida. E essa dívida com bancos, com uma dívida interna e externa.
e os outros 50% para fazer tudo, saúde, educação. Aliás, a educação foi o primeiro setor no mundo que entrou no colapso. A gente fala muito do colapso da saúde, do colapso dos necrotérios, do colapso da economia ou do comércio, mas a gente esquece que esse setor importante para o desenvolvimento do Brasil, que é a educação, entrou num colapso que hoje a gente tem aula somente à distância, as crianças que não têm ainda facilidade com as interações tecnológicas estão tendo muita dificuldade para aprender em casa, embora as escolas estejam se esforçando para enviar conteúdo, e isso não foi comentado na grande mídia. E esses colapsos, que são, infelizmente, provocados pelo coronavírus, eles são a nossa preocupação maior, e não, a gente não pode só pensar na economia, mas a taxação das grandes fortunas é uma solução para o Brasil, a revisão desse orçamento, dessa dívida, a execução de uma auditoria dessa dívida, ou seja, parece que já tem um projeto que está lá no STF, mas nunca foi pautado. Eu acredito que esse era o momento, porque quando se falou em ajudar o Brasil com o orçamento da União, primeira medida, 1 trilhão para bancos, mas era para os bancos disponibilizar crédito para as empresas, para os bancos disponibilizar crédito para os pobres, para os trabalhadores. Os bancos não fizeram isso, ao contrário, como já foi dito aqui, eles estão negando crédito. No momento que as empresas mais precisam, no momento que os trabalhadores mais precisam, e o governo federal está com os programas de ajuda às empresas e aos trabalhadores, porque houve pressão política do Congresso, dos partidos políticos do Brasil, para que se ampliasse aquela proposta de 200 para 600, se ampliasse a ajuda para as empresas, mas só que essa ajuda ela tinha um prazo de 3 meses. E agora o ministro da Economia, que para mim ele já deveria ter saído faz tempo, era para ele ter saído antes do Moro, mas o Moro pulou a vez, passou à frente dele, mas era para ele ter saído porque talvez nós estivéssemos agora com um planejamento para melhorar a saúde econômica do Brasil. Esse ministro, o Paulo Guedes, ele agora está dizendo que quer propor que reduza para R$200 novamente. Então fica complicado. Sem programas sociais para que a população continue se alimentando, vivendo e aquecendo o mercado, porque nem tudo parou na economia, a produção de alimentos, a distribuição de alimentos, a venda de alimentos, o consumo, ele permanece, e dentre outras modalidades. Então, às vezes o discurso ele é muito severo e muito crítico, e ele não faz uma análise geral, sistêmica do que realmente está acontecendo. Nós temos que verificar que a economia ela está sofrendo, os empresários estão sofrendo, os autônomos estão sofrendo, mas falta uma diretriz governamental que oriente como deve se portar no momento do isolamento e do distanciamento social, porque não é momento simplesmente de isso é uma gripezinha, volta todo mundo ao trabalho. Não é esse momento. O momento é de prevenção, de precaução e de retorno com cautela, desde que haja proteção, haja uma preparação da população, mas ao mesmo tempo que governadores e prefeitos tentam preparar a população e pedem que a população mude o seu comportamento, há um presidente da República estimulando um comportamento contrário àquele comportamento que deve ser o adequado nesse momento, que é um comportamento solidário de prevenção contra o coronavírus. E falta na nossa sociedade brasileira essa solidariedade. Eu vou passar para a réplica aqui, começando pelo vereador Edilson Dias e depois, na sequência, o Aranha. Bom, Éder Aranha, né, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão dos bancos, né, em relação a esse tema importante que o Sidney colocou aí, esse assunto importante. Os empresários, as empresas, as micro, pequenas e médias empresas não estão conseguindo ter acesso
aos financiamentos, né, esses recursos. Apenas 1%, como disse o Sidney, conseguiram ter acesso, né? Isso aí, Sidney, na minha opinião, foi um grande engodo, né? Porque, na verdade, o que aconteceu, Sidney? Como eu já disse, as empresas já vinham tendo dificuldades antes da pandemia. E no pós-pandemia, isso se aprofundou. Não só as empresas, como as pessoas físicas também, né? Na minha opinião, a liberação de parte desses compulsórios, né, para que os bancos tivessem acesso a quase R$1 trilhão, e com esse discurso que era para aumentar a capacidade de financiamento desses bancos, na minha opinião, foi para sanar um problema de liquidez, até porque nós sabemos que antes da pandemia e agora mais ainda, muitas pessoas físicas e jurídicas, que são as empresas, né, estavam com problemas de endividamento, né? Muita gente devendo cartão de crédito, muita gente utilizando cheque especial, muita gente com empréstimos, com parcelas de empréstimos em atraso, né? Então, eu acredito que a liberação desse compulsório, de parte desse compulsório, não foi para que os bancos pudessem emprestar mais, foi para sanar um problema de liquidez. Os bancos estavam ficando sem recursos para honrar com os seus compromissos, né? E esse dinheiro foi para socorrer o sistema financeiro. E é isso que a gente vê o governo atual, para resumir, todos os movimentos e todas as ações, Sidney e Edley, que eu acompanho e vejo, que nós acompanhamos, né, do governo federal, elas não vão no sentido de resolver o problema que a população e as empresas estão passando. Eles estão preocupados com a questão econômica, pensando na eleição de 2022, que nós sabemos que a economia sempre tem um peso muito forte nas eleições, né? E eles estão preocupados com isso, estão pensando já na reeleição de 2022 e como a economia vai impactar o resultado dela. E eles deveriam se preocupar agora em salvar o país, salvar os empregos, salvar as empresas, né, e amenizar o sofrimento das pessoas. Aranha? Então, eu quero só... vocês estavam falando, eu estava lembrando algumas coisas aqui, estava vendo alguns comentários, né? Acho que o Eric, que comentou agora, o Eric é professor da Universidade Estadual lá do Vale do Ribeira, foi secretário de Meio Ambiente lá de Canané, um amigo querido, a gente já fez uma live junto, um homem inteligentíssimo, estava falando agora uma coisa que é óbvio, né? Na verdade, o governo tem que mediar o capital e o trabalho. E isso nós não estamos vendo, como o Edilson bem colocou, sobre essa questão da liquidez dos bancos, uma mediação. Nós estamos vendo uma parcialidade. Para além dessa questão dos bancos, Edilson, muito bem lembrado por você, hoje o governo federal discutia, está em todos os jornais, um aporte financeiro para os distribuidores de energia elétrica na casa dos 17 bilhões de reais. Quer dizer, nós privatizamos o setor de energia elétrica, estratégico para o Brasil, veja, Edilson, para socializarmos o prejuízo e entregarmos o lucro. Né? Isso não é discussão de esquerda e de direita, isso é discussão de razoabilidade. Né? Não é possível que, quando há um lucro estratosférico nesse segmento, o governo federal não tenha nenhuma participação. E quando existe aí um prejuízo, olha, isso aqui é um setor estratégico, o governo tem que aportar dinheiro. Isso não é razoável nem dentro do capitalismo mais feroz, isso é razoável. E eu não estou aqui para dizer de neoliberalismo, capitalismo, mas não é possível que você pegue um setor da economia importante, estratégico, entregue na mão do setor privado e você tenha que acudir quando ele está moribundo. E alguém lembrou aqui, eu não lembro o nome da pessoa, muito bem lembrado, que nós não falamos da PEC... na PEC da morte, a PEC 95, que fez aí o estrangulamento do gasto, sobretudo para a área da saúde e ciência. Nós hoje sofremos
porque nós tiramos no governo Temer, e aí muitos que estão hoje aí contrários a esse governo, pactuaram com essa questão de tirar dinheiro da saúde e da educação para colocar no setor financeiro. Olha quem salva a vida agora, é o SUS. Olha quem está produzindo a ciência, é a academia, não é o banco, né? E isso sem contar, só para terminar e não alongar, que minha filha já puxou minha orelha aqui, disse que para eu não me empolgar muito, não podemos esquecer, ainda que seja a China, mas 95% dos insumos de saúde que precisamos para enfrentar a pandemia, todos nós só podemos comprar da China. Por quê? Porque nós optamos por acabar com a indústria nacional. Optamos por acabar com a indústria nacional. Não tivemos um plano estratégico. E aí eu vou falar bem do Trump, de que pegou lá a General Motors, pegou as grandes empresas e obrigaram eles a construir respiradores. Isso é óbvio. E aqui nós não tivemos a diligência ou o comando de pegar as indústrias, por exemplo, de eletroeletrônico, que estão aí à míngua para produzir respiradores. Então, essa é uma das observações. A retomada vai ser muito dolorosa. Eu não sou um otimista lá Pangloss, lá de Voltaire, do Cândido, mas eu penso que nós, juntos e muito entrelaçados, e com todos aí caminhando no mesmo rumo, nós podemos retomar, porque o Brasil é maior do que governos. Muito bem, eu vou emendar o seu comentário. O mundo todo hoje sofre com a globalização e o neoliberalismo, que concentrou a produção em massa na China, de muitos insumos, de muitos equipamentos. A China hoje detém tecnologia que disputa com os Estados Unidos, Japão e outras grandes potências, porque a China, quando permitiu que o capitalismo entrasse no seu território, ela exigiu que houvesse uma transferência de inteligência, transferência de tecnologia. Por isso que nós vemos hoje que a China não tem mais só aqueles produtos xing-ling, né? Aqueles produtos irrisórios. A China hoje é uma grande produtora, mas porque o neoliberalismo pensou em fazer isso assim, ou seja, que a China produz, paga mal trabalhadores e distribui para o mundo. E hoje a pandemia mostrou que esse modelo ele é inadequado. Nós não podemos ficar reféns desse neoliberalismo. Por isso que eu peguei um gancho aqui e emendei na fala do Aranha, porque a indústria nacional ela tem que ser estimulada. E essa era uma das soluções que o Paulo Guedes deveria ter proposto. Mas qual é o problema hoje? Que o capitalismo financeiro ele está suplantando o capitalismo de produção. Olha que o capitalismo de produção ele já é danoso, porque ele explora demais trabalhadores, ele tira da mais-valia, ele prejudica, os trabalhadores poderiam ser mais valorizados e receber melhores salários, e melhores salários significa aquecimento da economia, porque todo trabalhador é um consumidor, todo trabalhador paga imposto desde que recebe, paga imposto de renda, paga um monte de outros impostos. Quando compra uma bala, uma jujuba, quando compra qualquer coisa no mercado, está pagando imposto, ou seja, o governo federal, que é o nosso grande sócio, ele acaba sendo abastecido de recursos com o nosso suor do nosso trabalho, e as empresas deveriam valorizar mais os trabalhadores, e também o governo ele deve manter os programas sociais para quem não está trabalhando, mas deve manter também os direitos sociais que estão nos contratos de trabalho. Quando nós vimos há pouco mais de 2 anos a reforma trabalhista, que, embora trouxesse alguns avanços importantes como o teletrabalho, que a gente hoje está vendo a necessidade do teletrabalho e do home office, ela trouxe uma mentalidade ruim, e a campanha para presidente da última eleição, ela foi também muito danosa, ao ponto da gente viver um clima de que é menos emprego, menos direitos e mais emprego. Isso não existe, menos direitos não vai promover